Olá, eu sou o Leonardo Felipe e muito obrigado por você estar mais uma vez aqui no nosso canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveita, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo caso você goste e compartilhe com todos os seus amigos, porque o tema que eu vou trabalhar aqui hoje é muito importante para toda a nossa vida, em todas as nossas atividades. Porém, eu vou dar um foco maior, lógico, para quem está estudando o direito constitucional e o direito administrativo. O tema dessa aula de hoje, desse vídeo, é a teoria das janelas quebradas. Vamos lá? A teoria da janela quebrada, basicamente, ela fala que se você tem um pequeno problema, você tem que resolver esse problema para que ele não vire um problema maior, ou para que desse problema não surjam outros problemas maiores. Esses problemas maiores seriam chamados de frutos da desordem, porque somente iriam se originar se aquele pequeno problema inicial não fosse resolvido. O psicólogo Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, isso lá na década de 60, fez uma teoria que justifica exatamente esse conceito de pequenos problemas que geram grandes problemas. O psicólogo ele colocou dois veículos em locais distintos dos Estados Unidos. Um na cidade de Nova York, em um local de altíssima incidência de criminalidade. Em outro local, na Califórnia, foi colocado o mesmo carro em iguais condições, porém numa área de baixíssimo índice de criminalidade. O experimento ele queria provar o quê? Ele queria provar que em condições iguais eu consigo identificar quais são os elementos externos que faz com que as pessoas acabem cometendo algum tipo de delito ou se estimulem a cometer delitos. O que esse experimento comprovou? Condições iguais, condições normais, um carro foi colocado em uma zona de alto índice de criminalidade e um outro carro colocado em uma zona de baixo índice de criminalidade. O primeiro carro ele foi rapidamente depredado. O carro que estava na zona de alto índice de criminalidade e na cidade de Nova York, ele acabou sofrendo em um curto espaço de tempo, depredações nos seus vidros, furto de bateria, furto de pneus, de roda, ficando apenas a carcaça no final. No mesmo período, o outro carro, também monitorado, não sofreu nenhum tipo de avaria. Ele ficando, ainda que abandonado, num local de baixo índice de criminalidade, ele simplesmente não foi encostado. Em tese, você poderia dizer, então está comprovado que o local onde o carro estava era o fator que gerava a violência, a depredação, o cometimento desses delitos e crimes de forma geral. Na verdade, não é isso que o experimento quis comprovar. Tanto é que após o veículo, após passado o prazo do veículo que estava situado em um local de baixa criminalidade não ter sido, após passar esse tempo dele não ter sido violado, o experimento acabou quebrando uma das janelas que estavam totalmente intocadas, e o fato de quebrar essa janela acabou gerando um sentimento de não pertencimento daquele carro ao local. E isso gerou o quê? Gerou uma violação, uma depredação daquele carro. Então, a partir do momento em que eu quebrei a janela do carro, não consertei a janela do carro e deixei aquele carro lá, ainda que monitorado, deixei aquele carro na mesma localidade de baixo índice de criminalidade, ele acabou sendo também depredado. Então, o fator externo identificado foi justamente essa sensação de
impunidade, de não consertar o carro, não arrumar o carro. Precisou apenas de uma violação no carro para que o instinto das pessoas que já têm naturalmente algum instinto para a depredação, para a criminalidade, que o instinto dessas pessoas fosse acordado. Então, o que ficou comprovado? Que não é necessariamente o local que gera esse fator de criminalidade, esse fator de depredação, e sim a sensação das pessoas que estão naquele local de que se fizerem algo não serão punidas, ou que se algo acontecer com aquele carro não haverá uma consequência outra. Então, naquela localidade em que o Estado não estava tão presente e que proliferava a sensação de impunidade, ou seja, o alto índice de criminalidade estava presente, o carro foi facilmente depredado. No outro local, em que se sentia a presença mais do Estado, o carro não foi depredado, mas foi depredado a partir do momento em que houve uma violação e não aconteceu nada. Então as pessoas passavam, viam que tinha um vidro quebrado, ninguém tirava o carro de lá, ninguém consertava o vidro, e isso acabou atraindo pessoas que tinham já aquela noção de cometimento de crimes. Então, verificando que nada foi feito, aquelas pessoas continuaram a depredar aquele carro, mesmo em uma zona de baixo índice de criminalidade. E pegando aí a deixa do município de Nova York, que era no final ali da década de 70 e início da década de 80, talvez uma das cidades mais perigosas do mundo, nós temos dois psicólogos também, Wilson e Kathleen. Eles acabam criando, a partir dessa teoria da janela quebrada, eles aplicam para a cidade de Nova York naquilo que diz respeito à aplicação do programa de tolerância zero. Então nós temos aí a teoria da janela quebrada sendo aplicada por esses dois psicólogos, ou pelo menos construídas as bases teóricas para a aplicação da teoria da tolerância zero. Consistia basicamente em quê? Trazer esse conceito de que eu preciso resolver os problemas no início, ou seja, os menores delitos eles precisam ser resolvidos para que as pessoas tenham então a sensação de reprovabilidade, a sensação de punibilidade e não queiram cometer crimes. E isso se torne uma cadeia que acabe multiplicando essa noção de não cometimento de crimes. Basicamente, a lógica é a aplicação da teoria da janela quebrada. Imagina que eu tenho um local em que naturalmente eu passo e eu não vejo nenhum tipo de lixo no chão. Por essência, eu não vou jogar lixo no chão, porque ou eu vou ficar constrangido, ou eu vou achar que tem alguma pessoa que está fiscalizando, que eu vou ser multado, enfim. Eu tenho cidades, existem cidades que são extremamente limpas porque há uma cultura de punição das pessoas que sujam as ruas. Por outro lado, se eu jogo um lixo no chão, o Estado não limpa, ou o Estado não pune a pessoa que está jogando lixo no chão, aquele local passa a se tornar uma referência para depósito de lixo, e eu começo a jogar lixo, as pessoas começam a entender aquilo como normal, nada vai acontecer, então eu vou ficar jogando lixo no chão. Outro exemplo clássico é a questão dos aparelhos públicos, os aparelhos públicos oferecidos aos cidadãos, às cidadãs de forma geral. Imagina que você está num bairro, esse bairro tem uma praça, uma praça de esportes. Essa praça de esportes ela é fornecida e mantida pelo poder público, pela prefeitura, por exemplo. E no início do lançamento as pessoas usam bastante, elas passam a fazer exercícios, passam a fazer caminhada, enfim, de forma geral eles começam a utilizar daquela praça e utilizar daqueles aparelhos que foram colocados à disposição para benefício pessoal, uns para diversão, outros para a saúde, enfim. Passa o tempo, esses aparelhos começam a descascar, esses aparelhos começam quebra uma peça aqui, uma peça ali, enferrujam, e o Estado não repõe, o Estado não mantém. O capim começa a crescer, fica alto, o Estado não está mantendo aquilo lá, e isso acaba gerando uma sensação de depredação.
e essa sensação de depredação atrai pessoas que têm a prática de cometimento de crimes, ou pelo menos estimula aquelas pessoas que identificam que ao cometer crime naquele local, nada irá acontecer com eles. Então eles passam a furtar os aparelhos públicos, eles levam fios que estejam lá, eles levam o próprio aparelho, retiram parte do aparelho para levar para casa. Então, esses dois psicólogos acabaram então fomentando, criando uma prática, uma base teórica para que a Prefeitura de Nova York desse um estímulo maior nessa política da tolerância zero. Então, nós temos até algumas outras experiências, como por exemplo no Canadá, de polícia comunitária, de maior presença policial nas ruas e criação de um ordenamento jurídico, uma criação de ordens, de leis que efetivamente punam as pessoas que cometem ou cometam, aliás, esses desvios. Então, a teoria da janela quebrada, basicamente, ela diz isso. Tanto nós, particulares, pessoas, quanto o poder público, Estado, município, de uma forma geral, não podemos tolerar as janelas quebradas, ou seja, não tolere a janela quebrada. Se você verificar algo que está depredado, avise a prefeitura tem que tomar imediatamente alguma providência com relação a isso, um buraco, uma lâmpada queimada, criação de políticas que façam com que o cidadão esteja mais próximo da prefeitura, do estado, de forma geral. Então é isso, gente. A teoria da janela quebrada é isso. É uma teoria que fala que nós precisamos resolver todos os pequenos problemas para que eles não virem grandes problemas. Então, se eu identifico uma janela quebrada, eu tenho que trocar aquela janela, eu tenho que consertar aquela janela. Se eu vejo uma rua esburacada, eu tenho que consertar aquela rua. Se eu vejo uma lâmpada queimada, eu tenho que trocar aquela lâmpada. Se eu vejo uma rua suja, eu tenho que limpar aquela rua. Então, toda essa estrutura, lógico, não se resume a isso, a atuação do Estado, mas também na área de proteção, de manutenção, de organização, o Estado tem que atuar nesse critério particular, tá bom? Era isso, esse vídeo nosso de hoje trata de explicar para vocês o que é essa teoria da janela quebrada. Espero que vocês tenham gostado da matéria, do tópico. Se você gostou, peço muito que você dê uma joinha aí, curte o vídeo, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar o canal, ampliar o número de inscritos. Peço também que compartilhe, passe para a máxima quantidade de pessoas que você puder, porque isso também me ajuda muito, ok? Muito obrigado, conte comigo, qualquer coisa que você queira que eu grave algum vídeo sobre isso, posta aqui nos comentários, manda pra gente, ou no Telegram, ou no e-mail que eu estou deixando aqui na descrição, aqui embaixo na descrição. E é isso, até a próxima, um abraço, fique com Deus.